Estamos começando mais um podcast Teologia e Vida e dando continuidade então a esse tema tão importante que trata a respeito do jejum. Nós já vimos recentemente o que é jejuar, vimos essa prática no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, em podcasts anteriores, e hoje nós vamos observar a tentação de Cristo em jejum. E vamos partir então da palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 4, a tentação de Jesus no deserto. Antes, porém, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que esteja nos direcionando em toda essa reflexão. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, porque o Senhor tem guiado o teu povo. O Senhor tem nos mostrado através da tua palavra, Senhor, a maneira como nós devemos viver e a maneira como nós devemos crer. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua direção e te pedimos que a tua palavra sempre fique gravada em nossos corações, para que possamos efetuar na nossa vida as práticas diárias que glorificam o teu nome. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, você que já está com a sua Bíblia, aí abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versos 1 a 4 inicialmente. E a palavra de Deus nos diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A ausência do jejum é uma indicação do nosso conforto com a maneira com que as coisas estão. É dessa maneira que a palavra de Deus nos apresenta o jejum. É dessa maneira que Jesus nos apresenta o jejum. Ninguém jejua para expressar seu contentamento. As pessoas jejuam quando estão insatisfeitas com a situação atual. Por isso, também a Igreja do Senhor Jesus deve jejuar, mostrando seu desejo de que Cristo volte o quanto antes. O texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 4 declara de modo muito aberto, muito tranquilo, da seguinte maneira: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note que foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus até o deserto, e com um propósito bem específico, para ser tentado. Essa declaração mostra como a tentação de Cristo não foi ocasional, nem um evento acidental, mas estava dentro de um planejamento de Deus. Fazia parte da agenda de Deus para Jesus. Ora, isso levanta algumas dúvidas sérias, como talvez a mais inquietante. Deus envia pessoas à tentação? Se a resposta for sim, como fica a palavra de Tiago, que diz: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13. Se Deus não tenta, como então ele levou Jesus para ser tentado? Aqui a gente deve fazer algumas observações preliminares, importantes para a nossa compreensão, para não incorrermos no risco de interpretar de modo errado os textos bíblicos. O contexto de ambos os textos são bem diferentes. Na narrativa de Mateus, Jesus está cumprindo os desígnios de sua missão salvadora. Ele havia acabado de ser batizado e, naquela ocasião, o Pai declarou publicamente que aquele era o seu Filho amado. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim:
Batizado Jesus, Mateus capítulo 3, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. O batismo, segundo Jesus, era para que se cumprisse toda justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15 nos diz isso. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E aí passa a cena, do batismo de Jesus. Em Cristo, toda a justiça de Deus deveria ser cumprida, porque dessa maneira Jesus seria perfeitamente habilitado para nos substituir na cruz. Jesus não se batizou por si mesmo, como se precisasse, mas por nós, para ser o nosso representante perfeito diante do Pai no papel de sumo sacerdote. Por causa disso, vem a tentação e logo depois Jesus inicia seu ministério terreno, e tanto suas obras como o tema de sua pregação são declarados em Mateus capítulo 4, verso 17 e versículo 23. Mateus 4,17 nos diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,23, você pode conferir na sua Bíblia aí, está escrito assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Essa era o ministério, a pregação de Jesus Cristo. Sendo assim, a tentação era um importante teste que Jesus tinha de enfrentar, inclusive em jejum. O contexto de Tiago é diferente. Ele nos sugere uma tentação que nos inclina para o pecado, um esforço que é feito contra Deus para humilhar seus servos e derrotá-los. Isso Deus não faz. Nesse sentido, Deus não tenta ninguém. Há uma grande diferença em cada caso. Geralmente se esquece de que Deus não conduziu Jesus para pecar no deserto, mas para ser tentado. Em Tiago, o contexto é ser tentado para pecar e não para passar por uma provação. E isso Deus não faz, mas a nossa carne faz. Observe Tiago, vamos abrir ali a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 14. Tiago capítulo 1, versículo 14, onde a palavra de Deus diz assim, do verso 14 e verso 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. No capítulo 4, Tiago nos apresenta o trio que milita contra Deus, que briga contra Deus. Ou seja, a carne, o mundo e o diabo. Tiago capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus diz: De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E aí nós percebemos, primeiramente, que a carne milita contra Deus, a nossa carne. Em Tiago capítulo 4, verso 4, nós temos a palavra de Deus dizendo: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E percebemos então que o mundo, ele milita contra Deus. E agora Tiago capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E nós temos então o terceiro elemento aqui, inimigo de Deus, o diabo. Ali temos uma descrição do que é uma verdadeira batalha espiritual. Portanto, quando Deus quis provar a Jesus, ele o conduziu ao deserto. Quando Deus quer provar um filho seu,
Ele o coloca em sujeição a privações, necessidades e dificuldades. A gente vai ver sobre isso um pouquinho mais adiante. Um segundo elemento que eu quero destacar nesse momento, a respeito de Mateus, capítulo 4, e Jesus passando pela tentação, passando pela provação em jejum, é a respeito do pão. E nós vamos dar aí uma observação a respeito de não comer pão, né? Jesus disse não ao pão. Ele estava mais focado em sua fome por fazer a vontade de Deus do que na sua fome física. E esse é um fato muito interessante para nós destacarmos. Ele estava mais interessado na sua fome da vontade de Deus do que sua fome física. Ele estava ignorando sua necessidade básica. Quando o diabo o testou, dizendo que ele poderia transformar as pedras em pães, ele tentou atingir exatamente aquilo que era mais sagrado para Jesus, a comunhão com o Pai. Afinal, qual seria o problema se Jesus atendesse às palavras do diabo? Por acaso é pecado comer pão? Ou ainda, pensemos em uma necessidade extrema. Será que Deus nos condenaria se fôssemos obrigados a quebrar o jejum? Satanás estava certo. Jesus realmente poderia transformar as pedras em pães. Porém, Jesus estava com o texto de Deuteronômio, capítulo 8, em mente, quando ouviu as sedutoras propostas do diabo. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Especificamente, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. A diferença entre Jesus e os israelitas é que eles foram forçados a viver em situação de duras privações, para que aprendessem que Deus era a sua suficiência, enquanto o Senhor Jesus foi voluntário e passou por privações por causa da sua comunhão íntima e profunda com o Pai. No deserto, Deus tirou de Israel o seu ponto de apoio e tudo aquilo que é considerado básico para viver, para que eles se voltassem para Deus e que fossem fortalecidos por Deus. Mas Jesus, ele se sujeitou ao teste porque o seu coração não era governado pelo pão e pelas necessidades básicas, como os israelitas, que amavam os pepinos e os melões do Egito, ou seja, a comida do Egito. Em Números capítulo 11, versículo 5, nós encontramos o registro disso na palavra de Deus, dizendo assim, os nossos irmãos do passado, recordando as questões do Egito, eles se queixavam reclamando da seguinte maneira: lembremos-nos, estamos em Números 11:5, lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões e dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, verso 6, agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então, eles estavam reclamando da provisão de Deus. Eles estavam, na verdade, sendo trabalhados pelo Senhor para aprender a depender de Deus. Jesus, ele se deixa governar pelo seu amor ao Pai, pelo seu amor a Deus, não pelas questões de necessidade básica. Nós podemos ver no Salmo de número 42, nós vamos abrir aqui também, Salmo de número 42, o versículo 1, onde a palavra de Deus diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E no Salmo de número 63, a palavra de Deus, no versículo 1 também, nos apresenta:
Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então, essa era a situação evidente em Jesus Cristo. Ele tinha ele governava as suas motivações, esse desejo, esse amor por Deus. Tem um livro muito interessante de John Piper, que nós já comentamos aqui a respeito do jejum, chamado Fome por Deus, né? E ele diz nesse livro uma questão bem interessante. Ele diz assim: jejum sonda para ver onde o coração está. E quando ele revela que o coração está em Deus e não no mundo, um golpe fatal é desferido contra Satanás. Pois então, Satanás não tem o ponto de apoio que teria se nosso coração estivesse apaixonado por coisas terrenas como o pão. Fome por Deus é o nome desse livro de John Piper, que trata a respeito do jejum. Um livro bem interessante. Realmente, quando Satanás percebe que a nossa resistência está fortalecida e que seus dardos não têm alcançado o seu objetivo, ele faz o que Tiago prevê. Ele foge de nós. Observe na sua Bíblia, abra aí Tiago, capítulo 4, versículo número 7. Nós vamos aqui também abrir a palavra de Deus e acompanhando os versículos da nossa reflexão. Tiago, capítulo 4, versículo número 7, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante esse versículo porque às vezes as pessoas memorizam apenas parte dele, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a primeira parte do verso, Tiago 4, verso 7, é extremamente importante. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É necessário esse apego, esse amor por Deus, esse apego por Deus, para vencer os dardos inflamados do maligno. Mas até que isso aconteça, ele usa de todos os seus artifícios contra o crente. Por essa razão, é importante que o nosso coração esteja resistente contra o mundo e não retroceda nem 1 milímetro diante do pecado. Na tentação de Jesus, nós temos uma sublime demonstração de como o seu coração não estava focado nesse mundo e no que ele pode oferecer. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado e não para jejuar. O jejum foi um ato voluntário e não imposto. O jejum foi um ato voluntário de Jesus. Jesus decidiu se preparar para o ministério, privando-se dos elementos básicos de sobrevivência. Veja que interessante. Quando nós experimentamos essa privação, o Senhor revela o que está em nosso coração, o que é que nos controla, o que é que nós valorizamos e em que nós estamos de fato confiando. Sendo assim, o pecado não é quebrar um jejum, mas nosso coração amar mais a este mundo do que ao próprio Deus. É por causa disso, desse risco de nos sentirmos à vontade e confortável nesse mundo, que Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, da seguinte maneira: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Com isso, Paulo nos dá uma preciosa receita de autossacrifício, né? Algo que Calvino interpretou de uma maneira muito interessante, dizendo que nós devemos tratar o nosso corpo como se fosse um escravo. Ou seja, devemos nos dedicar a satisfazer os desejos da vontade de Deus, não os caprichos do nosso próprio coração. Um atleta, ele não deve se alimentar de tudo o que tem vontade. Ele precisa ter controle sobre o seu corpo e sobre seus próprios desejos.
Do contrário, o que vai acontecer? Ele vai ser desqualificado. Aqueles que priorizam, que têm apreço pela glória de Deus, também devem aprender a se privar. E se privar voluntariamente. Se privar de benefícios, de prazeres que podem afastar de crescer no conhecimento de Cristo. Precisamos enxergar as coisas com nitidez. A igreja é, de fato, a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. E o mundo constitui-se na tentação contra o noivo. E por muitas vezes a igreja acaba se deixando seduzir pelo mundo, pelas coisas que o mundo oferece, e acaba se sentindo confortável com as ofertas do mundo, e assim então desprezando a volta do noivo, desprezando o resgate que será feito. Começa a se envolver com as coisas do mundo e despreza o fato de que Cristo, como noivo da igreja, vem para resgatar a sua igreja. Esse é um nível de sutileza ao qual o pecado do mundanismo chega. Ele ilude, ele seduz e faz então com que a igreja perca o foco de que está aguardando pela volta do noivo. Nós devemos encarar o jejum como uma demonstração de insatisfação com esse mundo e o desejo de que o noivo volte logo. Nós percebemos que às vezes a sutileza do mundo é extremamente grande e intensa e enreda ou tenta enredar, por vezes, a própria igreja. Ela pode surgir, não muitas vezes contra a oração, mas na oração e no jejum. Quando o coração da igreja está mais desejoso das coisas desse mundo do que das coisas de Deus. E isso se revela através dos pedidos feitos a Deus, muitas vezes. Começamos a jejuar e orar, mesmo com intensidade, mas não por Deus, como como o noivo da igreja, como o marido da igreja, o noivo todo suficiente, mas sim apenas pelas dádivas no mundo. A recompensa que nós buscamos do Pai no jejum não são, primeiramente ou principalmente, as dádivas de Deus, mas o próprio Deus. Nós não podemos perder de vista a passagem de Mateus capítulo 9 e versículo de número 16, ou versículo 15, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Veja, jejuar porque o noivo não está presente. Jejuar, como nós já falamos em outro momento, pela insatisfação com a situação atual e o desejo de que o noivo retorne o quanto antes. Quando nós olhamos, mais uma vez, para o Antigo Testamento, nós percebemos que a resposta de Israel às provações foram desastrosas. No deserto, eles foram grandemente provados. O interessante é que ali no deserto, no Antigo Testamento, eles foram levados à aprovação para Deus revelar o que estava no coração dos nossos irmãos do passado. Revelar o que estava no coração dos nossos irmãos do passado no meio das tribulações. No Novo Testamento, Mateus capítulo 4, Jesus é conduzido ao deserto numa situação muito interessante que liga os dois fatos. E nos mostra Israel no Antigo Testamento reprovado, porém agora Jesus, no Novo Testamento, o Filho de Deus, sendo aprovado. Quando nós observamos no livro de Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 22, a maneira como Deus
fala a respeito do seu povo, fica mais claro de entendermos a ligação que há entre esse quadro da tentação de Jesus Cristo no Novo Testamento e a situação toda que passou Israel no Antigo Testamento no deserto. Êxodo capítulo 4, verso 22, Êxodo 4, 22, a palavra de Deus diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E aí então Deus liberta o povo da escravidão e conduz para o Egito. E no Egito prova o coração do seu povo. E nesse instante nós podemos recordar então Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e versículo 3, que diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. A igreja precisa desejar mais a Deus do que as coisas de Deus. Esse é um dos exercícios, ou melhor, é um dos resultados do exercício do jejum. O jejum nos leva a um realinhamento dos nossos desejos, da nossa vontade. Desejamos mais o noivo do que os presentes do noivo. Não desprezamos aquilo que o Senhor nos dá, mas nós ansiamos muito mais, desejamos muito mais o Senhor, o próprio Deus, do que as coisas que Deus criou. No Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 12, nós encontramos Paulo dizendo a seguinte frase: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Este é também um princípio trabalhado através do jejum. A gente faz com que as coisas básicas da nossa vida não dominem, não ditem, não sejam os motivadores das nossas atitudes. Nós mortificamos os nossos desejos pelas coisas desse mundo, a fim de que possamos enxergar com nitidez aquilo que é o nosso verdadeiro, que deve ser o nosso verdadeiro alvo, que é a própria pessoa de Deus. O nosso desejo pela volta do noivo, o nosso desejo pelo Senhor. O jejum permanece, portanto, sendo um desafio para os crentes nos dias de hoje. Porém, por ser um desafio, não deixa de ser também um delicioso desafio, que realinha as nossas motivações, né? Ele pode estar muito acima de um mero sacrifício físico, se aprendermos a saborear mais da presença de Deus do que dos prazeres. Então nós deixamos aqui, já no finalzinho da nossa reflexão de hoje, a questão de que o jejum, ele é a mortificação dos nossos desejos pelas coisas do tempo presente e um realinhamento, um reajuste dos nossos desejos pelo Senhor. É a maneira como nós mostramos a Deus que nós desejamos mais a Ele do que as coisas que Ele nos dá. E Mateus capítulo 4, Jesus passando pela tentação no deserto, nós percebemos que Ele voluntariamente escolhe jejuar, nos mostrando mais uma vez que nós podemos, buscando a Deus em primeiro lugar, vencer os obstáculos, mostrando o nosso desejo intenso pela vontade do Pai. Portanto, não se iluda
com as coisas desse mundo. Não se deixe envolver, não se deixe dominar por elas. Não gaste muito tempo na frente da televisão ou de qualquer coisa que possa te escravizar. Evite coisas que afastam você de uma comunhão mais profunda com Deus. O jejum aponta para uma comunhão mais profunda de Deus, uma fome por Deus, um desejo, um apego pelo Senhor. Não se contente com uma espiritualidade superficial. Procure progredir em conhecer mais sobre Jesus Cristo e a sua salvação. Meu desejo é que Deus continue te abençoando nessa caminhada cristã, que Deus continue te abençoando nesse crescimento espiritual e de conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento de reflexão. Te agradecemos, ó Pai, por nos levar a refletir sobre o jejum, essa prática tão importante e que não deve ser rara na vida do cristão, mas sim uma atitude comum na vida dos cristãos que desejam a volta de Cristo o quanto antes. Pai amado, nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem nos dado, mas nós dizemos que o mais importante, o que nós mais queremos é o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te suplicamos. Amém. É isso aí. Fique com Deus e nos encontramos novamente no próximo Teologia e Vida. Deus abençoe e até lá.